Semana eu estava falando com vocês sobre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que são duas áreas do nosso cérebro importantes para a nossa vida em geral, mas nos nossos relacionamentos em especial, né? É o que eu estava falando esses dias. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa com uma emoção muito desregulada. Ou uma criança fazendo birra, né, que pode ser raiva demais, ou alguém com muito medo, pode ser uma crise de pânico do seu namorado, da sua namorada, ou alguém muito triste, com um estado depressivo, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, quando a gente tenta conversar com essa pessoa racionalmente, usando o nosso córtex pré-frontal, vai ser difícil a gente conseguir. Principalmente se aquela emoção estiver muito forte. Porque o sistema límbico, ele só quer saber de se defender e de sobreviver. Ele não vai preocupar se alguma coisa está diferente do que ele pensa ali naquela hora. Porque ele quer saber só como que ele vai fazer para se livrar daquela situação e não correr risco de vida. Por exemplo, uma pessoa então que tem fobia de elevador. Se ela está com muito medo ali dentro do elevador, não adianta a gente falar com ela assim, calma, tá tudo bem, eu tô aqui com você, não vai acontecer nada. Porque o sistema límbico tá lá com uma luzinha vermelha de alerta, dizendo, vamos morrer nesse lugar. Então, como que a gente faz? Foi o que eu prometi que eu ia contar para vocês. A primeira coisa, a gente tem que então reconhecer a emoção que a pessoa está sentindo. Nesse caso do elevador, ela está sentindo medo, né? E às vezes a gente acha que é pirraça, às vezes a gente acha que é show. Então, identificar qual que é o nome daquela emoção. Uma criança, por exemplo, diante de uma situação de briga com os colegas, ela vai estar com raiva. E aí a gente reconhece, presta atenção o que é aquilo e a gente vai falar com aquela pessoa. Aí pode ser adulto, pode ser criança, pode ser uma coisa que parece óbvio, né? Do tipo assim, você tá triste porque seu avô morreu. Parece óbvio, mas a gente vai nomear para essa pessoa, dizer para ela o nome do que ela está sentindo. Porque aí ela para escutar, o sistema límbico começa então a falar assim, olha, tem alguém aqui conversando comigo, vamos escutar. Depois a gente vai quantificar qual o tamanho daquela emoção, porque nem toda emoção vai vir do mesmo jeito. Eu, por exemplo, eu tenho muito medo de barata. Se eu vir uma barata viva, eu vou sentir um medão grande. Se eu vir uma barata morta, eu vou sentir um medo pequeno. E é engraçado que o meu sistema aqui da frente, né, meu córtex pré-frontal, ele sabe que a barata está morta. Mas meu sistema límbico grita para mim. E se ela ressuscitar? E aí, por um segundo, alguns segundos ali, eu fico de uma maneira incontrolável, com medo daquilo. Sabendo que racionalmente não vai acontecer nada. Mas tem essa briga. Depois que a gente quantificar, tem que ter uma atenção. Porque se a emoção estiver muito grande, a gente não vai conseguir intervir. Então, nessa hora, é só um acolhimento. É só um abraço, é só uma presença. Estou aqui com você e daqui a pouco vai passar e vai ficar tudo bem. Se aquela emoção estiver de média para pequenininha, aí a gente continua. E não se preocupa, se a emoção estiver grande, vamos lembrar que a emoção é como uma onda. Ela vem, balança a gente, mas ela vai embora, ela não fica para sempre. Então, depois que ela passar, que ela diminuir, a gente vai fazer uma intervenção. Esse passar, ele tem que durar minutos, horas ou alguns dias. Uma pessoa que fica com uma emoção desagradável por muito tempo, aí precisa de um outro tipo de intervenção. Mas vamos pensar que é um caso desses, por exemplo, uma crise de pânico, que dura até 15 minutos. Então a pessoa está ali apavorada, não vai adiantar você continuar os passos, você tem que esperar ela acalmar. Depois que ela acalmou, aí a gente vai aceitar. Eu aceito que o meu namorado tem uma crise de pânico e que ele fica apavorado numa situação corriqueira, por exemplo, ir almoçar num restaurante, ou entrar num elevador, ou do nada, no meio de um caminho de ir para casa, ele se apavora. Aceitei aquilo genuinamente, sem julgamentos, sem esperar mais daquela pessoa. Depois que eu aceitei aquilo, aí eu vou conseguir validar
E aí eu vou falar, olha, tudo bem, todo mundo sente medo. Eu também sinto, mas eu sinto medo de outra coisa, eu sinto medo de barata. Tudo bem, meu filho que está fazendo pirraça, você está com raiva, mas isso vai passar e nós vamos resolver de outra maneira. O que a maioria dos pais eu já vi fazendo na tentativa de acertar? Na hora que a criança dá uma pirraça no meio do shopping, ela não vê isso aqui não. Ela só reconhece de maneira errada ainda. Ai meu Deus, está dando pirraça. Esquece isso aqui, vamos entregar logo o brinquedo, vamos entregar logo o sorvete que ela quer, pra gente não passar vergonha. Só que aí, da próxima vez que for no shopping, vai acontecer de novo. Então esse passo a passo aqui, ele pode ser demorado, ele pode ser trabalhoso, mas é definitivo, é de uma vez por todas. Então, na primeira vez a criança deu pirraça, você vai reconhecer, nomear para ela, você tá brava porque hoje eu não vou comprar o brinquedo para você. Você tá muito brava por causa disso. E não é brava com a mamãe, não é brava com a titia, é brava com a situação. Quando a gente vê que ela tá brava com a situação, a gente aceita aquela emoção e é justificável, né? Uma criança ficar com raiva. Eu também, quando eu quero comprar uma coisa que eu não posso, é mais cara do que eu gostaria, eu também fico com raiva, mas eu não vou xingar a vendedora porque eu já sou adulta, porque o meu córtex pré-frontal já me leva a controlar o meu sistema límbico. Então, depois que você aceitar, você valida a emoção da criança e vai embora com ela. Não precisa ir embora do shopping, sai dali daquele lugar que uma hora ela vai acalmar. E aí vocês vão conseguir fazer uma negociação maior. Então, percebe que mesmo com adultos a gente pode fazer essa troca, sair somente do racional, do córtex e conversar com ele, com o nosso sistema límbico, principalmente aceitando e validando aquilo ali que ele sente. E lembrando, todo mundo sente todas as emoções e não tem nada melhor que a gente receber esse abraço, receber esse carinho, simplesmente, sem julgamentos, sem ninguém esperar nada da gente, sem esperar que a gente tenha controle e que passe por isso, né, assim, sem sentir emoções, que a gente passe pelas dificuldades da vida de uma maneira calma, tranquila. Não, às vezes a gente tem que se descontrolar um pouquinho sim, e isso é normal ao ser humano.